Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, deste canal Condo Good and Bad, tratando sobre assuntos condomínio e administração. Eu tenho trazido vídeos curtos para que não fique cansativo, porque o meu objetivo principal é levar os condôminos a compreender o que eles devem exigir, o que eles devem fiscalizar e ao que eles devem estar atentos no condomínio, onde eles têm propriedade. E claro, serve aos síndicos também que não conhecem, podem de repente passar a conhecer ou até fazer alguma crítica. Eu até peço que, se tiverem alguma sugestão, complementação de informação, que deixe nos comentários. Vai contribuir com todos que tenham acesso a esse vídeo. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre instalações elétricas de uma forma bem breve e sobre o sistema SPDA, porque uma coisa está bastante ligada à outra. Eu trato do assunto brevemente, novamente, neste livro Condomínio e suas manutenções, porque este livro tem o objetivo de demonstrar mais o que é necessário fazer e o tempo em que se deve fazer, e não como se faz, tá certo? Esse aspecto das instalações elétricas no livro, ele está localizado neste subtítulo, que são das manutenções bienais. São algumas manutenções, incluindo as elétricas. Então, o que eu informo? Eu informo que a BNT 5410 é que aplica, né, as instalações elétricas de baixa tensão que utilizam até 1000 volts, em tensão alternada inferior a 400 Hz e 1500 volts, em tensão contínua, tanto para as novas instalações como para a reforma da já existente. Então, essa NBR, ela diz quais são as regras de segurança para lidar com essas instalações, tanto para a reforma quanto para as novas, ou seja, as que serão instaladas. E é aconselhável uma inspeção de toda a parte elétrica das áreas comuns a cada 2 anos, e por profissional habilitado, ou seja, o engenheiro eletricista, que é a pessoa capaz para isso. Para que essa verificação seja feita, é necessário que o prédio forneça o projeto de instalação. E após o engenheiro fazer a verificação, se estiver tudo em ordem, ele vai emitir o laudo técnico, que vai ter validade junto com o ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que ele emite anteriormente ao trabalho. E também lembro que é exigido atestado elétrico na renovação do AVCB. Então vamos lá. E tratando do laudo SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que está muito ligado às instalações elétricas, e eu vou dizer por quê, ele está no item Manutenções Anuais do livro. Nós conhecemos como para-raios. E, por curiosidade apenas, o Brasil registra a maior incidência de raios por ano, girando em torno de 77,8 milhões, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Aí, olha, um raio que atinge o prédio pode causar danos à estrutura física e a outros elementos. A descarga elétrica recebida pode seguir caminhos diferentes, ou seja, quando o raio atinge o prédio, ele pode seguir pelos tubos de gás. Imaginam um raio seguindo pelo tubo de gás, explosão na certa, né? Pelas canalizações de água, condução pela fiação elétrica, também curto, com certeza, telefonia, antena coletiva e outros. Se o ponto de combustão for atingido, pode resultar em curtos-circuitos, provocando a queima de aparelhos que estejam plugados e até mesmo explosões, dando início a incêndios. E existem notícias sobre incêndios que o Corpo de Bombeiros, na verificação, acaba concluindo que a explosão, que o incêndio teve início com a queda de um raio. Isso a gente vê aí nos noticiários, tem na internet também para quem se interessar mais sobre o assunto. Quando atinge a estrutura, ele pode abrir trincas em vigas e pilares e compromete, então, a estrutura do prédio. É bastante complicado. Não dá para evitar a queda de um raio sobre o prédio, mas dá para minimizar as consequências danosas. E como? Com a instalação do SPDA. Ele deve estar sempre em perfeito estado de conservação, permitindo que as descargas elétricas sejam recebidas e dissipadas no solo,
Isso é o que explica Diego Santos, que eu cito no livro da Toros Engenharia, que eu vou mostrar depois a fonte. O que ele diz no artigo que eu tomei aqui emprestado e citei no meu livro? Como não há dispositivos ou métodos capazes de prevenir a ocorrência de descarga atmosférica, a solução para minimizar os efeitos causados no prédio é a instalação de um sistema de proteção contra a descarga atmosférica que tem por sua principal função canalizar as cargas elétricas recebidas na edificação e dissipá-las no solo. Aí ele explica como que deve ser feita a instalação de uma forma breve. E a termotécnica, eu também peguei o artigo deles e estou comentando aqui, que ele diz que a nova norma da BNT, a 5419/2015, produziu alterações na prevenção de problemas causados por raios. Agora veja só que importante, que os síndicos não conhecem. Eu também não conhecia, tá? Eu fui conhecer depois de bastante tempo já na sindicância, na administração de condomínios. As siglas foram alteradas para PDA, Proteção de Descargas Atmosféricas, que se divide em SPDA e MPS. Esse MPS é que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos lá. E SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, dividida em externa e interna, que está compreendida em subsistemas de captação, descida, aterramento e conexões para evitar centelhamentos perigosos, respectivamente. A NBR passou a indicar a necessidade da instalação do MPS. Aí eu pergunto, que são medidas de proteção contra surtos nos quadros elétricos das áreas comuns. Ou seja, lá na central elétrica do prédio, onde é feita a distribuição da eletricidade para todos os apartamentos, tem um conjunto geral onde deve ser instalado esse MPS, que é essa medida de proteção contra surtos. Nós vamos ver por quê, porque eles próprios explicam. E visa, olha, proteção, não protege só a parte elétrica, protege sistema de interfone, CFTV, que são as câmeras, portões de garagens, que normalmente são eletrônicos, placa de elevadores e outras instalações. Aí diz que se o condomínio ainda não se adequou, que é imprescindível que o faça a fim de minimizar os riscos. Isso está no meu livro, tá? Eu cito no livro. Mas aí eu pergunto, eu lanço essa pergunta. Alguém já ouviu falar sobre esse sistema de medida de proteção contra surtos nos quadros elétricos do condomínio? Você sabe se o seu condomínio tem isso instalado? E aos síndicos eu pergunto a mesma coisa. Você sabe da existência e dessa necessidade? Existe essa instalação no seu condomínio? Então está na hora de fazer uma assembleia, fazer um orçamento, um projeto e instalar se for necessário. Nós vamos ver num outro artigo que estou citando, onde é explicado quando é necessário realmente. Normalmente é necessário, mas nós vamos ver. Ainda assim, ainda que essa verificação seja anual, o SPDA e a elétrica bienal, pelo menos, né, a não ser que exista algum problema antes, é necessário fazer antes. Além disso, é indicado semestralmente fazer uma inspeção visual. E olha, essa inspeção não é o zelador, não é o síndico, não é ninguém que não entenda. Tem que ser uma pessoa, um profissional ou um técnico especializado, porque ele vai conseguir identificar se existe algum problema no espaçamento das descidas, nas prumadas, se tem prumada frouxa, aterramento, a fixação dos condutores, etc. E ele vai dizer, olha, precisa uma correção prévia aqui, porque não adianta correr depois que o raio atingir e não conseguir descer, porque se as descidas estiverem frouxas, o raio não vai percorrer aquele caminho, ele acaba se perdendo e sai para outro lugar. Aí ele fala também, que o engenheiro eletricista, né, que é o profissional para essas vistorias, e ele precisa do projeto de instalação, que deve ser disponibilizado pelo condomínio para realizar as averiguações, porque ele vai se basear no projeto existente, para ver se necessita correção ou não, tá certo? E aí eu vou citar aqui um artigo que eu peguei, que não está no livro, mas eu peguei
desta fonte. Sempre importante citar a fonte, porque nós não estamos plagiando, nós estamos, ao contrário, colocando os bons artigos que a gente encontra para que as pessoas tenham mais conhecimento. Quanto mais pessoas conhecerem, menos problemas a gente vai ter e de forma mais preventiva as pessoas vão agir e vão exigir dos síndicos, né? Porque eles estão lá na representação de todos os condôminos não podem fazer isso sozinhos. Então, o que diz nesse artigo? Que a ABNT 5419, como eu citei em cima, eles falam que tem quase 400 páginas. Eu não conheço a norma, porque as normas é preciso comprá-las. Mas a gente encontra aí uma ou outra coisa na internet. E ela trata do gerenciamento, olha, da parte 2, um cálculo estatístico para o gerenciamento de risco, que determina se a edificação precisa ou não de proteção e define como essa proteção deverá ser feita. Então, vamos lá. O que eles dizem? Que existem alguns dados para fazer esse cálculo e determinar se a proteção é necessária ou não. Alguns fatores são levados em consideração, mas não apenas estes. Mas esses fatores são, ó, eu vou correr aqui, mas eu não vou ler, mas eu estou indo devagar para que as pessoas possam ler. Eu já li. Tá certo? E o resultado, aí eles apresentam lá um esquema, que é da própria norma, e vão fazer os cálculos, e o resultado do cálculo pode indicar que a edificação precisa somente do SPDA, ou somente do MPS, ou que precisa dos dois. Normalmente, edifícios grandes precisam dos dois. Isso é mais comum. Ou a edificação não precisa de nenhum. A avaliação do risco da norma leva em consideração as seguintes possíveis perdas, ou seja, para que o sistema de segurança? Para evitar perda da vida humana, incluindo ferimentos permanentes, perda de serviço ao público, perda de patrimônio cultural, perda de valores econômicos, estrutura, conteúdo e perda de atividade. Aí ele cita no artigo dele, se a PNT 549 leva em consideração esses aspectos, perdas financeiras, então é óbvio que a proteção contra raios é sim um item de segurança coletiva. Além de preservar vidas, também preserva o patrimônio histórico e a coletividade. E aí eles falam quem pode exigir a instalação do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas. Várias, né? O Corpo de Bombeiros, seguradoras, para fazer o seguro, a NR10, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que exige o cumprimento da BNT 540, empresas certificadoras, órgãos públicos municipais e estaduais, como CONTRU, já não tem mais. Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal. Em caso de acidente provocado por uma descarga direta na edificação ou nas vizinhanças, a perícia poderá apontar essa necessidade e o responsável técnico poderá ser responsabilizado pela falta desse item de segurança e proteção coletiva. E claro, no condomínio, como não existe o tal do responsável técnico, o responsabilizado será o síndico. Só que é mais importante que os condôminos exijam o cumprimento dessas normas, exijam as instalações de segurança antes que ocorra qualquer acidente. Gente, a prevenção é a melhor forma de se conduzir qualquer espaço, qualquer um, principalmente onde existe vida humana, vida animal, existe patrimônio e etc. As normas estão aí, nós temos que segui-las. E nós temos que exigir do síndico, que é o nosso representante, que ele cumpra essas normas. Para isso, ele foi eleito. Ele não foi eleito apenas para prestar atendimento básico. Ele foi eleito para cuidar dos nossos bens em forma de representação, defendendo os nossos interesses. E a nossa propriedade, é claro, é de nosso interesse. Obrigada por assistir. Se não existe o sistema SPDA no seu condomínio, ou o MPS, ou os dois, procure se informar com o síndico. Se não existe, exija que seja feito um projeto, aprovem, peça para que seja colocado em assembleia
a aprovação de um projeto ou a verificação da necessidade ou não, e se não existe, exijam a instalação. Muitas coisas são feitas no condomínio que não são necessárias. Muitas vezes obras de embelezamento, enquanto a segurança está sendo deixada de lado. Obrigada por assistir. Espero estar contribuindo para o conhecimento de detalhes importantes no condomínio. E exijam sempre. O síndico é o seu representante. Ele não manda no condomínio, mas ele tem que fazer o que vocês decidirem em assembleia. Então, sempre exijam que sejam feitas todos os quesitos que envolvam a segurança, a preservação de vidas e de patrimônio. Até o próximo vídeo e contribua com a sua informação, dando a sua sugestão, inclusive de itens que vocês querem que eu traga. Eu vou pesquisar se eu não souber, se eu tiver nos livros eu vou citar. E nós vamos trocando informações e aprendendo juntos. Obrigada. Tchau e até o próximo vídeo.